Aqui hoje com vocês, né? Falar sobre a água no hospital e do impacto da água no controle das IRAs, né? De que forma o gerenciamento da qualidade da água tem impacto no controle de infecções, né? Vamos falar também sobre as rotas de transmissão. Vou tentar falar com vocês sobre de que forma é possível gerenciar, enxergar o risco, identificá-lo e para que vocês possam fazer as suas ações, certo? Bom, quero fazer algumas ressalvas, né? Que o conteúdo dessa água tem regulamentação, mas tem também conteúdo que está em norma, que está em guidelines, né? Tem artigos científicos e as práticas e os aprendizados que eu tive desde que eu estou na vigilância sanitária. Importante falar que, com relação à água, principalmente, é importante consultar as instruções de uso dos produtos e dos equipamentos, né? E seguir as orientações da vigilância sanitária local. Esses requisitos que a gente está falando aqui nessa aula, eles podem mudar no futuro, então fiquem sempre atentos, né? E essa apresentação, a última ressalva, é que ela tem uma visão geral do conteúdo e ela não deve ser considerada isoladamente para tomada de decisão específica sobre a prática ou a utilização das tecnologias. Vamos lá. Quem sou eu? Eu sou Thaís, muitos de vocês já devem me conhecer, né? Eu sou farmacêutica industrial, sou mestre em bioquímica e biologia molecular, tenho MBA em CME e sou fiscal desde 1999. Mas no serviço de saúde eu atuo desde 2016. Atualmente eu também sou professora no Instituto CCIH+, e sou coautora do capítulo Qualidade da Água para Limpeza e Geração de Vapor, pela SOBEC, junto com o professor Rafael. Quero dizer que eu tenho mais conteúdo sobre água no canal do YouTube, tem aulas gravadas, tem links de outras aulas. O nosso tempo aqui não vai ser muito delongado, então eu espero que vocês possam adquirir mais conteúdo nesses outros links e visitar a página do YouTube. Aqui está meu contato, quem não conseguir essas informações pode me mandar um e-mail e a gente conversa por e-mail, ok? Então, vamos começar. O que a gente pode falar com relação à segurança da água, né? Mais antigamente, nos séculos 19 e 20, a nossa preocupação com a água eram surtos causados por consumo de água, né? Então, a água que era disponível para a população era uma água muito contaminada, né? Então, não havia tratamento, não havia essa preocupação com tratamento, com cloração, né? Não se havia o conhecimento de que a água poderia transmitir doenças. Então, nos séculos 19 e 20, os problemas, a preocupação da saúde pública com relação à água era com relação aos surtos causados por ingestão, principalmente. Nos últimos 40 anos, né, com agora as águas, né, as pessoas consumindo já uma água tratada, a nossa preocupação mudou, né? A preocupação agora, com a diminuição dessas doenças transmitidas pela água, agora a nossa preocupação é devido ao armazenamento da água nos edifícios, né? Então, os edifícios têm complexidades diferentes de encanamento, né? Tem os sistemas de ar centralizados, que já nos dão outras fontes de preocupação, né? Fontes decorativas também, e as piscinas, né? As águas recreativas, e também essas piscinas e banheiras usadas de forma terapêutica, né? Qual é o problema qual é o nosso problema agora, então, né? É que na tubulação dos nossos edifícios, a deposição e incrustação de ferro e manganês e adesão de partícula e micro-organismo forma biofilme nos canos. Então, a gente tem um problema desses micro-organismos que são associados ao encanamento dos edifícios, né? Porque na maioria das vezes a gente considera que o serviço recebe água boa, água potável, água segura, certo? Mas que essa água é deteriorada dentro do prédio. Então, hoje, a preocupação é voltada para essa deterioração da água que acontece dentro dos edifícios, né? Associada a isso, a gente tem canos de distribuição de água que estão envelhecidos, e aí também podem contribuir para a formação desses biofilmes. Eu quero trazer para vocês aqui um texto que está disponível na página do CDC, né, com relação a considerações que eles fazem para reduzir os riscos da água nos serviços de saúde. E antes da gente falar desses 3 tópicos que eles colocaram, né, quero deixar para vocês uma
uma conta aqui, né? Vou chamar que é uma conta, uma fórmula, que é sobre do que se constitui o risco, né? O risco, ele é a multiplicação de três fatores, que são o perigo. Perigo é uma situação que tem potencial para causar dano. Exposição é o contato com esse perigo, né? E a susceptibilidade, ela diz respeito à vulnerabilidade, tanto de sistemas quanto de pessoas. E o risco, então, é a probabilidade de ter dano, né? E está associado com esses três fatores. Por que eu estou dizendo para vocês isso? Porque vocês vão, às vezes, entender aqui que, atualmente, a gente tem que muitas situações de água são situações de perigo, que podem causar dano. Mas que a gente pode manipular o risco, a gente pode diminuir o risco, quando a gente mexe no perigo, na exposição e na susceptibilidade. Então, nós vamos tentar aqui mexer com as situações que podem causar dano, né? Quando eu gerencio a qualidade da água, eu estou diminuindo o perigo, né? As condições que podem causar dano. E vai ter alguns momentos que eu vou precisar controlar a exposição devido à susceptibilidade de algumas pessoas ou de alguns processos, ok? Então, eu quero que vocês fiquem com essa fórmula na cabecinha para que a gente possa trabalhar os demais termos. Bom, o que o CDC coloca como 3 itens importantes para reduzir o risco com relação à água no serviço de saúde? Bom, o primeiro é manter um programa de gerenciamento da água, o que não significa só coletar amostras de água 2 vezes por ano, certo? Nem uma vez por mês. Só coletar, você não consegue interferir na qualidade. Só coletar essa água não interfere, não significa que você está colocando medidas preventivas, né? Então, o programa de gerenciamento tem que identificar condições perigosas e ações corretivas, né? E definir ações corretivas para minimizar o crescimento e a disseminação de patógenos transmitidos pela água. Vou trabalhar com vocês agora também a identificação dos perigos, ok? Bom, é importante também, para reduzir o risco, avaliar o risco, né? Eu só consigo interferir quando eu avalio, né? Avaliar as fontes de água, os modos de transmissão, a susceptibilidade do paciente dentro do serviço, a exposição desse paciente, a elaboração de um programa, né? Que isso tudo vai culminar com a elaboração do programa de gerenciamento. Outros dois pontos importantes, que não são muito falados, né? Mas que eu tenho visto muitos trabalhos, né, principalmente fora do Brasil, é com relação ao risco que nós temos nas pias, né? Nas pias e nos drenos, no sifão, no ralo da pia, né? Então, esse splash da pia e do dreno, ele pode sair da pia, né? E aí contaminar as áreas adjacentes. Mais para frente vamos falar um pouco mais sobre isso. E a gente sabe também que esse splash, essa exposição das pias, está muito relacionado com o design das pias, né? Então, quando a gente for escolher as pias, ou quando a gente for construir o serviço, ou nas oportunidades de mudança, que a gente possa escolher adequadamente o design da pia para diminuir esse risco relacionado à pia especificamente. Bom, o que o CDC considera que a segurança do paciente com relação à água depende de quê? Depende que a qualidade da água atenda aos padrões de qualidade de acordo com o seu uso, isso também é muito importante, né? Que o encanamento seja projetado e mantido para minimizar o crescimento e a disseminação desses patógenos que estão associados ao encanamento, né? Tanto no sistema de abastecimento quanto nas águas residuais, do esgoto, certo? Aqui mais uma informação do CDC, que o CDC coloca quais são as rotas de transmissão desses micro-organismos oportunistas que estão associados ao encanamento, né, dos edifícios. Então, eu tenho aí 5 rotas importantes que a água pode entrar em contato com o paciente de forma direta ou indireta. A primeira que a gente conhece mais é o contato direto, né? Então, contato com uma pele não intacta, o contato direto do paciente com a água. A gente tem também a ingestão da água contaminada. A gente tem um contato indireto, né, através de fontes ou materiais que entraram em contato com a água contaminada. Outros 2 também importantes é a inalação de aerossóis, e aí a gente tem a importância da legionela, né, e outros fungos que podem também estar nos aerossóis, e também a aspiração da água contaminada, né, e principalmente pela via
pelo nariz, né? Bom, aqui a gente tem, o CDC, ele colocou a lista desses micro-organismos que são considerados oportunistas, né? Então, a gente percebe que muitos deles são micro-organismos importantes, né, para o controle de infecção. Aqui, esses dois artigos que eu estou colocando para vocês, eles são artigos que falam dessas evidências que estão relacionadas com a rota de transmissão de micro-organismos pela água. São artigos muito legais, ambos são revisões. Bom, então, o que a gente tem dessas rotas, então? Contato direto com água contaminada, contato com respingo contaminado, que rebaixa do sifão da pia, contato com aerossol, brinquedo de banho que tem retenção de água, né? Uso inadequado de água não estéril para atividade que exige mais cautela, como cuidados, né, de banho de paciente acamado, que está com traqueostomia, ou que está em ventilação mecânica. Enxágue de materiais que são usados em terapia ventilatória e equipamento endoscópio com água contaminada, né? E o veículo, né, essa rota, né, o patógeno, ele é veiculado até o paciente pela mão dos profissionais, né, na pele não íntegra, que está em contato com essa água contaminada, exposição de dispositivo invasivo à água, né, principalmente catéter, e o contato do dispositivo e fômites com água contaminada. Para essas exposições, pessoal, existem evidências, né, para esse tipo de exposição, para essas rotas, existem evidências, quem quiser consultar pode ver nessas duas revisões. Também tem uma rota importante que está relacionada aos equipamentos, né? Então, tem evidências, esse artigo é bem importante sobre essas evidências. Então, o coletor de água do ventilador mecânico, banho-maria é um problema, né? Especialmente banho-maria no lactário, que ele é usado para aquecer as mamadeiras, ou até no próprio banco de leite, né? É uma água que está ali numa condição de temperatura boa, muitas vezes é uma água que é colocada sem cloro, né, para proteger o equipamento, e mesmo se ela for colocada com cloro, com aquecimento, o cloro se perde, né? Então, ela vira ali um meio de cultura que pode contaminar algum recipiente que é colocado dentro desses banho-marias. Os equipamentos de tratamento de água, né, especialmente da hemodiálise. E aí vem os nebulizadores, umidificadores, né, da incubadora neonatal, quando eu uso uma água que não é adequada. Unidade de aquecimento e resfriamento de circulação extracorpórea, então, aí a gente pode considerar o uso de gelo, né? Então, também é fonte de contaminação através de equipamentos. Bom, e qual é o caminho da água até chegar aqui dentro do edifício, né? Até chegar no ponto de consumo. Então, eu tenho duas formas da água chegar até o edifício. Pode ser por solução alternativa, que é principalmente o poço artesiano, e pode ser também pelo sistema de água da rede pública, né? Pelo sistema de abastecimento de água. Então, geralmente, essa água é coletada em rios, vai para uma estação de tratamento, ali ela é filtrada, clorada, passa em vários reservatórios e vai para a rede de distribuição até chegar no edifício, né? Então, percebam que é feito todo o esforço para que a água chegue no edifício com uma qualidade adequada de água potável, né? Água potável, entenda-se água segura para o consumo. Consumo quer dizer ingestão e higiene pessoal. E dentro do edifício, quais os caminhos da água? E aqui eu já vou identificar alguns problemas que nós temos, né? Eu tenho aqui, então, que a água entra pelo sistema de abastecimento, que pode ser o poço artesiano ou a rede pública, e certamente ela vai para reservatório. Estou simbolizando um reservatório, mas geralmente os serviços têm vários reservatórios, né? Essa água, então, vai para o reservatório, e ali ela vai para a tubulação até chegar nos pontos de consumo, né? Então, aqui a gente já tem fontes de contaminação, né, de deterioração, que é no próprio reservatório, né? Essa água, se ela ficar por mais de 24 horas parada no reservatório, ela já perdeu o cloro e ela já está com potencial de contaminação. E aí, muitos serviços, né, até atendendo a legislação que fala que eu tenho que ter reservação de água, né? Tem reservação, por exemplo, para 3 dias de consumo. Ora, 3 dias de consumo eu já tenho uma água já inadequada, né? Então, essa água vai ser um problema. Outras questões que eu considero também é que alguns serviços, por exemplo, que tinham lavanderia, né? Então, encerram a atividade da lavanderia, que era um lugar de muito consumo de água, mas os reservatórios continuam com a mesma
capacidade, né? Então, eu tenho muita água parada nos reservatórios. A água, ela precisa circular, esse é o grande segredo da água. Ela precisa ter um agente desinfetante e ela precisa circular, né? Outro ponto importante também são os pontos de consumo, as torneiras e os chuveiros estão associados à contaminação, principalmente pelo aerador, né? Os sistemas de tratamento também são importantes, porque ali ele retém a sujidade, né? E aí, se essa água ficar parada ali dentro do sistema, também ela vai ser uma fonte. Os próprios filtros de tratamento, né, que a gente considera uma proteção, né? Dependendo, ele também pode ser um problema para nós, né? E a hemodiálise beira-leito, que é uma questão muito séria, exclusivamente, principalmente nos serviços que tem essa prestação nas UTIs, né? Aqui só esse desenho, né, dessa pessoa querendo mirar um alvo, mas ela não sabe aonde está olhando, vou sempre mostrar para vocês sempre fazerem a reflexão. Será que estamos olhando para o lugar certo com relação à água? Né? Então, embora o tratamento dele seja eficaz para a remoção de micro-organismos, né, nem sempre essa água que chega, ela está adequada com relação a outros micro-organismos. O que o sistema de tratamento controla é só são só aqueles micro-organismos que estão envolvidos com a contaminação oral, né? Então, tem principalmente a preocupação com a contaminação fecal. Só que não há controle dos demais micro-organismos, né? É importante que vocês saibam. E está tudo bem. É isso que a legislação prevê realmente, né? O que pode mudar com a água depois da reservação? Eu posso ter diminuição do cloro residual livre, eu posso acumular matéria orgânica, enfim. Eu posso ter uma contaminação externa, né? Muita coisa pode acontecer. E o nosso objetivo ao analisar essa água no ponto de consumo é avaliar essas alterações de forma indireta. Na tubulação e nos reservatórios, o que nós temos, né? Então, dependendo da qualidade dessa água e do quanto ela fica parada na tubulação, eu tenho que essas tubulações viram verdadeiras fontes de biofilme consolidado, né? Então, está relacionado à estagnação, à presença de matéria orgânica na água e à baixa concentração de agente desinfetante também, né? Lembrar que a maioria, o que a gente consegue perceber na análise da água é só 10%, né, que a maioria dos micro-organismos estão realmente em biofilmes, dentro das tubulações principalmente. Outra questão importante são as ferrobactérias, né? Essas são bactérias que se alimentam de ferro, e no nível de ferro da água potável, que é 0,3, né, o nível legal, elas podem se proliferar, né? Então, é muito importante que vocês coloquem essas barreiras, né, antes no edifício, que é um filtro multimídia com de areia ou de zeólita, e acrescentar a cloração secundária também. É em conjunto, tá? Não adianta só filtrar e não fazer a cloração secundária. Nos pontos de uso também eu tenho fatores importantes, né, relacionados à formação de biofilme. Então, muitas vezes, a fonte de contaminação que está lá no seu laudo não é da água do sistema, é do próprio ponto de uso, né? É do aerador da torneira, é do chuveiro que está ali incrustado, né? Várias evidências apontam também que a água que respinga do ralo, ela volta para a torneira e contamina a torneira também. Tem evidências que nos provam isso. Outras questões importantes, como eu falei para vocês, né, vários artigos falando do potencial de contaminação das pias, né, dessa água que respinga, né, que sai da torneira, que respinga no esgoto, no sifão, e contamina, depois que você liga a torneira, ela contamina as áreas adjacentes. Então, pode contaminar bancada, paciente, o próprio dispositivos médicos dos pacientes, né, ventilador. Então, tenham atenção com a posição da pia. Esse é um risco que eu consigo controlar se eu controlar a exposição. Então, se você tem uma pia do lado de preparo de medicamentos, coloque anteparos, né? Coloque a pia da profundidade adequada. Tenham atenção que a pia e o sifão da pia pode ser uma fonte de contaminação também. Então, certifique-se que esteja olhando para o lugar certo. Quem é responsável por garantir a qualidade da água no serviço de saúde, então, pessoal? A RDC 63 fala que é o serviço de saúde. Não está colocado no serviço de saúde especificamente que é a Comissão de Controle de Infecção.
Mas, como está relacionado à transmissão, a gente tem que a comissão é realmente quem encabeça esse processo, né? Mas a responsabilidade é do responsável técnico do serviço de saúde. A gente sugere, né, que isso não seja feito, não faça isso sozinho, que não assumam essa responsabilidade sozinhos, né? Tenham sempre apoio de pessoas, especialmente da manutenção, da engenharia clínica e dos gestores que precisam utilizar água purificada, né? O marco regulatório que a gente tem, então, é da limpeza da caixa d'água a cada 6 meses, né? E garantir o funcionamento da qualidade da água, que é adequada para as unidades. Então, no serviço de saúde, a gente tem basicamente 2 tipos de água: a água potável, né, que é feita para ingestão, preparação de alimentos e para higiene pessoal, e também a água que tem pureza específica. Então, todas essas unidades, CME, laboratório, lavanderia e hemodiálise, têm água que tem parâmetros específicos e que não são os mesmos. Cada unidade dessa, eu tenho que analisar parâmetros diferentes. A gente sugere que o plano de monitoramento, né, o plano de amostragem, ele seja feito primeiro assim, né, que você visualize a frequência, que você visualize os pontos de coleta, identifique bem qual é o ponto, qual é a torneira, né, para que depois você possa comparar os resultados, né? E a amostragem, pessoal, de pontos de coleta? A gente precisa garantir a representatividade dentro do sistema de distribuição de água potável do prédio. Então, as pessoas me perguntam, Thaís, posso coletar um ponto só? Bom, legalmente eu respondo que não há nenhuma proibição. Mas essa informação ela não vai ser suficiente para tomada de decisão, né? Então, eu preciso garantir representatividade. Ter ponto em todos os pavimentos, ter ponto em rede que tem reservatório exclusivo, ter ponto antes da água entrar no edifício, até para você avaliar realmente se ela está deteriorando dentro do prédio, né? Eu preciso priorizar pontos de coleta com unidade que tem maior vulnerabilidade, então, UTI, né? As unidades de TMO, sempre se certificar que é feito sangria ou flush, né? De 30 segundos, 1 minuto, nessas torneiras a cada 48 horas, e limpar essas torneiras e principalmente o aerador, né? Quais referências usar? A legislação fala que para o ponto de consumo, tem várias coisas que têm que ser analisadas pelo quem está te entregando a água, né? Que é o padrão de potabilidade. Mas no ponto de consumo, esses 5 parâmetros é o que a legislação prevê. A gente sugere que mais coisas sejam acrescentadas, principalmente para avaliação de sistemas de purificação. Então, pelo menos um ponto, analisa o ferro, analisa a bactéria heterotrófica e analisa a condutividade, que vai ser importante para o seu sistema de tratamento. Para a água potável do CME, a gente indica, além daqueles 5, mais esses 4, né? Esses itens no ponto de água do CME. Aqui coloquei para vocês a referência de água purificada do CME como a farmacopeia, só que fiquem atentos à condutividade, não precisa ser uma condutividade tão baixa, a gente pode aí colocar até 10, né, microsiemens de condutividade, mas pode usar a farmacopeia sem problema, para o enxágue final. Não é indicado usar a farmacopeia para autoclave, tá? Então, para autoclave, a gente tem que atender o fabricante da autoclave, ou existem essas 2 referências importantes também que vocês podem utilizar, né? Que é a referência da AME e da EN 285. Qual a frequência de análise da água potável? Não há frequência, pessoal, essa é a pergunta que eu mais escuto, né? E eu, como fiscal, legalmente, eu preciso responder considerando a legislação. Então, considerando a legislação, não há frequência, certo? A gente orienta a coletar no mínimo mensal ou a cada 2 meses, né? E fazer também monitoramento diário, porque essa coleta a cada 1 ou 2 meses, ela não é monitorar, né? Monitorar é o dia a dia, é o dia sim, dia não, isso é monitorar. Bom, o que a gente vê muito também, esse é um grande erro muito comum, que é fazer a coleta 1 ou 2 vezes por ano, geralmente a coleta é feita 2 vezes por ano, né? E ela coincide com a limpeza do reservatório, e ela é feita 15 dias depois da limpeza do reservatório. É temerário, né? O que eu vou avaliar com essa análise 1 semana depois da limpeza do reservatório?
se a limpeza foi feita de forma adequada, né? Mas vocês já entenderam que a água deteriora. Então, será que essa água está mantida em qualidade até a próxima limpeza? Né? Então, eu não consigo avaliar o quanto essa qualidade da água é mantida no intervalo entre duas limpezas. Por isso que a gente não indica, não indica não, você pode até fazer essa coleta logo após a limpeza, só que eu preciso estar ciente da qualidade da informação que essa coleta vai me dar, certo? Importante também é que vocês sigam legislações complementares, né, municipais ou estaduais, sobre o tema de frequência de análise de água. Bom, pontos de coleta. O que é também um dos pontos críticos, né, que eu mais recebo de pergunta também, né? Então, eu preciso analisar qual recurso financeiro disponível, porque existe o ideal e o que você consegue fazer hoje. Pode ser que você tenha que trabalhar com poucos pontos, até que você prove para o gestor que você precise de mais informações, né? Definir ponto de coleta e a frequência, definir a especificação da água. Então, eu não vou colocar a especificação de água potável na coleta de água da autoclave, por exemplo, né? E aí eu preciso ter consciência que meu plano de coleta é suficiente para tomada de decisão, que pode ser que ele não seja. E aí vocês fiquem igual uma barata tonta com uma informação solta, perdida, e que não me dá quantidade de informação suficiente para tomar uma decisão, para interditar uma torneira, né? Então, eu vejo, às vezes, as pessoas vêem um ponto satisfatório, interdita a torneira de água potável. O que eu consigo com isso? Mais contaminação, certo? Porque a água vai ficar estagnada naquele cano, eu tenho mais estagnação. Então, a solução não é interdição, principalmente se for água potável, né? Para água purificada, eu preciso avaliar o contexto, não consigo falar com vocês agora, nesse tempo que a gente está falando só sobre água potável, né? Importante que você saiba o que você está procurando, e que você não consegue gerenciar o que você não medir, o que você não avaliar, né? Importante saber também se a minha ação está sendo tomada em tempo hábil. Eu faço a coleta hoje, recebo o laudo 35 dias depois. A água que eu coletei já está no esgoto, né? Então, ela não me dá a qualidade de informação para tomada de decisão, né? Então, eu preciso que essas decisões sejam tomadas, né, de forma institucional, considerando risco-benefício, e que a água é um insumo crítico no hospital. E tenham atenção para que vocês, querendo diminuir o risco, na verdade, vão aumentar o risco, né? Então, de forma geral, o que é importante? Antes de tudo, de gerenciar a qualidade da água, identificar onde estão os pontos críticos do sistema, né? Qual é o dimensionamento do sistema, né? Está dimensionado de acordo com a reservação? Tem limpeza dos reservatórios, analisar todos os dados do monitoramento e adotar medidas, ter barreiras como filtro de areia, cloração secundária, limpeza de aerador, e também monitorar, né? Então, eu tenho que trabalhar na prevenção da formação de biofilme e eu tenho que monitorar, né? Monitorar o sistema, monitorar os parâmetros que forem adequados. Então, muita atenção, né? Se eu não identifico os pontos críticos, eu vou estar, né, com meu alvo num lugar desconhecido, né? Boas práticas de forma geral. Monitorar a qualidade de água de abastecimento do sistema. Então, monitorar não é analisar uma vez por ano. Se usar o sistema alternativo, que é o poço artesiano, existem requisitos próprios, não é só analisar esses 5 parâmetros, tá? Dá uma aula o tratamento de água de saque, de sistema alternativo, monitorar e manter a qualidade de água nos pontos de consumo, evitar a formação de biofilme, vocês já aprenderam como, né? Monitorar e manter o nível adequado do cloro residual livre, do agente desinfetante, e é o ideal, né, a gente coloca 0,8 até 1,2. Não passem disso e não deixem menos que isso, ok? Manter rotina de limpeza e desinfecção dos reservatórios. Além do reservatório de água fria, se tiver água quente também, fazer o esgotamento, né, desses reservatórios. Manter rotina de limpeza do aerador. Fazer flush em torneira não utilizada, especialmente nas unidades de paciente imunossuprimido, né? E o ralo e o dreno, a gente não consegue manter a desinfecção, então a gente pode otimizar o design da pia, né? Mexer com o fluxo lento da água, torneira bem acima do ralo, localização da pia, afastada do paciente de equipamentos e materiais que tenham assistência ao paciente. E finalizando, né, meus 30 minutos concedidos, né? Eu tenho 5 reflexões para vocês, né? Que a qualidade da água, eu espero que vocês tenham aprendido
esses 5 pontos, né? Esse foi meu objetivo a falar com vocês. Que a qualidade da água ela pode se deteriorar depois que entra no edifício, que a água potável é segura para o consumo humano, né? Pode não ser adequada para alguns usos do hospital, então fiquem atentos, né? Principalmente com relação a equipamentos, com relação ao CME, à lavanderia, ao laboratório. Os parâmetros de qualidade da água são diferentes a depender do uso da água. Gerenciar a qualidade da água no hospital não é somente coletar amostras e lavar os reservatórios. Então, espero que vocês tenham entendido que eu preciso fazer avaliação de risco, e não esqueçam de trabalhar com aquela equação, né, de risco é igual a exposição, perigo e susceptibilidade.